Êxodo, capítulo 16. Deus provê maná e codornas. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: Antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé, o Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados próximo às panelas de carne, podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxeste a esse deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Então Yahvé, o Senhor, disse a Moisés: Eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no sexto dia trarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclameis contra nós? Disse mais Moisés: O Senhor vos dará esta tarde carne para comer, e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto nós, o que somos? Não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa de Yahvé, o Senhor. Então disse Moisés a Arão: Dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: Aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas queixas. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor surgiu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, afirmando: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhe, pois, que ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus. No final daquela tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas aves que cobriram o acampamento, e no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes a geada estavam depositados sobre a areia do deserto. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam do que se tratava, aquela coisa, sobre o chão. Explicou-lhe Moisés: Isto é o pão que Yahvé, o Senhor, vos deu para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordena: Cada chefe de família colha dele quanto bastar para comer, um homer, jarro, para cada pessoa que habita em sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhes fora orientado, e recolheram uns mais, outros menos. Quando mediram com homer em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito não teve demais, e também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa, o quanto precisava de fato. Então Moisés orientou-os: Ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal. E por isso Moisés se indignou contra eles. Colhiam, portanto, esse alimento, manhã após manhã. Cada um pegava o quanto podia comer. E quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco derretia sobre o sol. Ora, no sexto dia, colheram pão em dobro, 2 homens, jarros por pessoa, e todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Moisés, que lhes esclareceu. Eis que ordenou o Senhor: Amanhã é o dia do repouso sagrado, Sabã, o sábado consagrado ao Eterno. Os que quiserem assar esse alimento no forno, assai. Os que desejardes cozer em água, cozei-o. Mas tudo que sobrar, separai, guardando para amanhã do sábado. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem criou qualquer bicho.
Então ordenou-lhes Moisés: comei-o hoje, porque este é o dia do Shabá, sábado do Senhor, e portanto não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o Sabá, sábado, não o encontrareis no chão. Mesmo assim, no 7º dia saíram alguns do povo para colhê-lo, porém de fato não o acharam. Então demonstrou o Senhor a Moisés: até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e minhas leis? Vejo que o Eterno vos deu o Shabá, sábado, e que por isso vos dará ao 6º dia pão por 2 dias. Cada pessoa fique onde está. Ninguém deve sair de sua habitação no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia. E a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: foi isso que o Senhor ordenou. Enchei deste alimento um jarro equivalente a um homer, a fim de conservá-lo para vossas futuras gerações, para que possam ver o pão que vos dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Então Moisés orientou Arão: toma um vaso com capacidade para 2 litros e enche-o de maná e coloca-o diante do Eterno, a fim de que seja guardado para nossos descendentes. Como Yahvé havia ordenado a Moisés, Arão o depositou diante da arca do testemunho para preservá-lo. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. E um homer jarro equivalia a 10ª parte da efa, arroba.